Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, desde 2001, mais de 20 anos. Gente, mais de 20 anos e a gente está engatinhando nisso. Vacinação de todas as fêmeas de 3 a 8 meses. Gente, o produtor acha que o controle de brucelose e tuberculose é isso. Vacinei, eu vacino todos os meus animais. É obrigatório, tem que vacinar mesmo, fêmeas de 3 a 8 meses. Isso para brucelose, porque tuberculose não tem vacina. Só que vacina, pessoal, a gente sabe que não é 100%. Na verdade, a vacina de brucelose quem está conosco aqui na comunidade, o André, da Milk Plan, médico veterinário habilitado, inclusive que assiste a propriedade do queijo Goa, lá do Guilherme, que é livre de brucelose e tuberculose, ele que acompanha lá. Ele fez uma live conosco mostrando todos os detalhes, né, desse programa. E resumindo aqui para vocês, o que o produtor tem que fazer, que é obrigatório, vacinação. 70% só de eficácia, tá? Então, eu tenho 30% de animais que pode desenvolver a doença, que pode estar suscetível à doença. E aí, o que o produtor tem que fazer? Sempre controlar a entrada de novos animais no rebanho. Sempre que tiver para comprar um animal novo, uma vaca, uma novilha, uma bezerra, tem que fazer o exame de brucelose e tuberculose. Ou pedir para o produtor os exames, ver o histórico. Mas, para você ter certeza, é melhor você fazer esse exame. Você, produtor que está adquirindo. Para quem é produtor de queijo, que está regulamentando, obrigatório. Gente, não é só para quem está regulamentando, é porque isso é exigido. Isso aqui, o produtor precisa ter esse controle de brucelose e tuberculose, porque é zoonose. Então, ele precisa ter a propriedade pelo menos controlada, que é o exame anual em todos os animais da propriedade. É aquela pirâmide que eu falei para vocês. Porque o que acontece? O produtor, quando vai regulamentar, é uma dificuldade muito grande, sabe por quê? Porque ele não sabe, muitas vezes ele não sabe disso. Ele está achando que é só produzir o queijo, dar comida para a vaca, enfim. Gente, tem que fazer isso aqui. E aí, quando chega na hora de regulamentar a queijaria, quando o órgão de inspeção pede tudo isso, é assim, um monte de coisa. Mas se a gente for parar para pensar, isso tudo deveria já ser a base. Na hora de regulamentar, já está tudo sendo feito já, né? Está tudo alinhado. Mas nossa realidade não é essa, infelizmente. Por isso que a legislação cobra em cima, fica em cima desse programa, desse controle. E agora tem um problema, né? A questão da propriedade livre. É um problema que não é um problema, porque o que o produtor precisa fazer para ter a sua propriedade livre de brucelose? Porque controlada é uma coisa, livre é outra. Quando ele tem a propriedade livre, ele precisa, né, fazer 2 exames anuais, porque o segundo exame é acompanhado pelo órgão de inspeção estadual. No caso de Minas Gerais, aqui é o IMA. No caso de Goiás, é a Agrodefesa, e por aí assim por diante. Ele tem que colocar brincos em todos os animais. Gente, isso aqui é gestão de propriedade. Aí vem aqui o IMA e fala assim, produtor, você quer sua propriedade livre de brucelose e tuberculose? Coloca brinco em todos os seus animais. Nossa, que absurdo, que exigência. Gente, isso aqui é gestão da propriedade. Isso aqui não precisa ser exigência do IMA, do órgão, não. Isso aqui tem que ter, tá? Controle desses animais. Quer dizer, os brincos, essa prática de brincar os animais tem que ser já da propriedade. Então, não precisa ser uma coisa absurda na hora de pedir isso aí. E os registros. Isso aí tem os registros que o órgão de inspeção vai pedir, né? Que nascimento, morte, tem que reportar para esse órgão tudo o que acontece na propriedade. É isso que tem que fazer para poder ter o seu queijo com rótulo lá, lindo no rótulo, propriedade livre de brucelose e tuberculose. Aí vem a pergunta, quanto custa isso? A média é R$70 por animal, tá? Para cada exame, quer dizer, os 2 exames, R$70, R$35 cada exame, média, porque vai variar muito de região para região. Então, R$70 por animal. E só isso. Ah, mas e se der positivo? Meu medo é que dê positivo, e aí?
Fernando, o que vai acontecer se der positivo e tal? Vai interditar minha fazenda? Pessoal, não é assim. O negócio não é tão grave de como a gente pensa. A gente precisa estudar, entender, e é nosso papel aqui hoje, né? Puxando o gancho para isso aqui, porque o IMA, né, de acordo com a legislação, para quem quer celuarte, a partir de setembro, salvo engano, vai ter que ter a propriedade livre de brucelose tuberculose. Setembro, já estamos, tá aí já setembro, né? E aí, se eu tenho um caso positivo, tá, Fernando, fiz exame dos meus animais, casos positivos para brucelose e ou tuberculose. O veterinário habilitado, porque não é qualquer veterinário que pode fazer, o veterinário ele precisa ser habilitado, ter um treinamento para fazer esses exames, e todo lugar tem, então tem que procurar o órgão de inspeção estadual para poder saber qual o veterinário mais próximo da sua região, porque ele vai cobrar deslocamento para poder fazer essa análise. E aí o veterinário deu positivo, ele vai ter o laudo, né, o resultado, e vai falar com o produtor, olha, animal XYZ deu positivo. Vou informar ao órgão de inspeção. Então, ele tem até 24 horas para poder informar. Depois que informou, né, no outro dia, ele vai lá, o veterinário que te acompanhou, marcar o lado direito da cara com ferro quente, né, candente. Aqui a letra P, esse animal precisa ser identificado e isolado. E aí o órgão de inspeção foi acionado, ele vai até a propriedade e vai falar para descartar esse animal positivo. Existe um local próprio que é indicado, né, pelo órgão, mas o produtor também, se ele quiser, ele mesmo pode descartar esse animal. Geralmente ele prefere que o órgão de inspeção resolva isso, porque é um animal contaminado. A propriedade, quando tem um caso positivo, gente, isso para deixar bem claro para vocês, a propriedade teve um caso positivo para brucelose ou tuberculose, a propriedade é interditada para comércio de carne para frigoríficos com CIF, até novo exame com todos os resultados, aqui ficou errado, é negativos, tá? Até dê tudo negativo, a propriedade é interditada. Tá, eu sou produtor de leite, e aí, como é que fica a minha situação? Normal. Você vai ordenhar suas vacas, vai fazer seu leite, vai tirar seu leite, vai vender seu leite. Seus animais que estão produzindo estão negativos. Os positivos você já eliminou. Agora, para frigoríficos com CIF, gente, é porque são frigoríficos que exportam carne. Outros países não aceitam. Tá? Então, outros países não vão aceitar carne de produtor que teve caso de brucelose tuberculose. Por isso que é para frigoríficos com CIF. Então, não tenham medo de fazer esse exame. A gente tem uma live sobre esse tema, muito bem explicada pelo André. Estou falando um pouco mais dela aqui, puxando um gancho para esse tema, que é um tema para Minas Gerais, para celuarte, muito importante por causa da legislação, que até setembro tem que a propriedade ser livre. Então, animais negativos, nada acontece, vida que segue, fiquem tranquilos. É só os positivos que são eliminados, descartados. Pronto.